vocês? Vim aqui para falar com vocês hoje sobre... Não é sobre a reforma trabalhista. Galera, hoje a gente vai falar sobre advocacia. De novo este assunto. Eu gravei um vídeo umas semanas atrás. Se você quiser assistir, vai estar no card aqui em cima. Ou aqui em cima, tá? Onde eu falei pra vocês, contei pra vocês a minha experiência profissional ao longo de 10 anos de profissão, certo? E eu, inclusive, em um determinado momento do vídeo, falei pra vocês sobre como eu entrei aqui no escritório sem nenhum cliente, certo? Mas eu não deixei claro o que foi que eu fiz pra conduzir, vamos colocar dessa forma, minha vida profissional a partir do momento que eu pisei aqui nesse escritório sem nenhum cliente, com 0 clientes, certo? Graças a Deus, depois de 10 meses, o meu escritório ele acabou ganhando uma proporção que eu não esperava, certo? Eu desejava, mas eu não esperava, certo? Eu acabei, na verdade, aumentando tanto a minha carta de clientes que hoje eu não consigo gerir os meus processos sozinha. Eu tenho contado bastante com a ajuda dos meus sócios aqui no escritório, peticionando, realizando atendimento, indo para audiências comigo, tá? E tive que contratar advogado para me ajudar, certo? Então, levanto as mãos para o céu, certo? Por isso só me mostra cada vez mais que sim, é possível você sobreviver da advocacia e construir a sua independência financeira, mas é um caminho árduo e muito difícil, certo? E aí o que acontece? Essa semana eu acabei lidando com uma situação com um amigo meu, uma pessoa que acabou se tornando minha amiga, sobre conselhos para quem vai começar a advogar. Inclusive eu passei para ele alguns conselhos que eu gostaria que tivessem sido passados para mim quando eu comecei a advogar com a idade dele. Mas nunca é tarde, na verdade, pra gente dar um conselho para alguém visando ajudar essa pessoa. Lembre-se que advogar é empreender. Então, se você está abrindo seu escritório de advocacia, você está empreendendo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas muito do que vai acontecer na sua vida profissional vai depender de você, entendeu? E da sua forma de abordar sua vida profissional e seus problemas. Mas eu queria deixar aqui um conselho de vida. Se você acabou de se formar, integre um escritório de advocacia, uma banca grande. Por quê? Você construirá relações pessoais e profissionais que vão, no futuro, ser uma base para o seu crescimento profissional. Sem contar que, além dessas relações que você vai construir, você vai adquirir o aprendizado que você ainda não tem, entendeu? Teoria é uma coisa, prática é outra. Entrar em um escritório grande, ele possibilita para você conhecer pessoas, ficar conhecido no mercado de trabalho e aprender. Você vai ver todos os polos de um processo, você vai ver toda a linha temporal do processo. Então, quando você pegar um processo no seu escritório, você vai saber o que fazer, entendeu? E é muito importante que você tenha um mínimo de conhecimento prático na hora de abrir o seu escritório de advocacia. Porque lembre, você vai estar sozinho. Mas eu queria deixar uma coisa clara aqui, tá? Para quem está querendo abrir o seu escritório. Você não precisa ter conhecimento, ter experiência prática curricular em uma determinada área do direito para atuar nela. O que eu estou querendo dizer? Querido, a partir do momento que você começa a advogar, certo? Você vai ver que toda petição é igual. Toda petição é igual. O que vai mudar? O conhecimento do direito material. Então, o fato de eu ter passado, por exemplo, a minha vida inteira lidando com direito bancário não quer dizer que eu não tenho capacidade de fazer advocacia tributária, não. O que vai me definir como advogada tributarista é tão somente a minha predisposição em estudar direito material tributário, entendeu? Agora, que antes de você ter o seu escritório, você precisa ter um aprendizado processual, precisa, entendeu? E o que eu tô falando tanto é verdade que tá assim, ó, de gente no mercado de trabalho que tem um título de especialização em uma área e advoga em outra. Gente com especialização em processo civil que faz advocacia tributária,
gente com especialização em processo civil que faz advocacia previdenciária, gente com especialização em ciências criminais que é advogado civilista e por aí segue. Na verdade, eu sou uma exceção à regra. Eu consegui ter a minha especialização logo no começo da minha vida profissional, no começo da advocacia, mas eu já estava advogando nessa área, certo? E terminei a especialização e continuei nessa área. Mas assim, foi por quê? Porque eu tive a santa ideia de só fazer a especialização depois que eu já estava advogando, porque ali eu pude ver que realmente era a área que eu queria atuar. Por isso que nesse vídeo, um vídeo que eu gravei umas semanas atrás, que o link vai estar aqui em cima ou por aqui por cima, você clica lá para assistir, eu disse para vocês que eu não acho muito inteligente, muito sábio você se formar e emendar com uma especialização, porque você não sabe a sua área ainda de atuação, você não sabe realmente o que vai acontecer com a sua vida profissional. E tá assim, ó, de gente com título de especialização que não usa, advogando em outras áreas do direito, entendeu? Mas essa é a minha opinião. O que eu posso sugerir de conselho para facilitar o caminho de quem resolver fazer uma pós-graduação já assim que se forma é: assista uma aula inaugural para ver se é aquilo que você quer. E lembre-se, a aula inaugural da pós não quer dizer que toda pós vai ser naquele estilo não, tá? Então assim, assista, se você puder, assista 2 aulas de uma pós-graduação antes de você decidir o que você quer da sua vida, certo? Fora essa questão, certo? Eu queria pedir o quê? Aquele like! Galera, às vezes acontece de eu esquecer o que eu vou falar no meio, assim. Quem me conhece, convive muito comigo, percebe que eu tenho um pouco desses breaks na minha cabeça aí. O que acontece? Mas nós trabalhamos aqui em troca de likes, em troca de inscrições. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, aperta no sininho aqui embaixo, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. O canal aqui, certo? Ele é tanto sobre direito do trabalho, principalmente em áreas correlacionadas ao direito, quanto sobre advocacia. Eu espero conseguir ajudar o maior número possível de pessoas com o conteúdo que eu estou produzindo, certo? E incentivar e disseminar o conhecimento da legislação trabalhista, principalmente, porque uma lei que você não entende é uma lei que você quebra e é uma lei que você critica e que no final gera prejuízos para toda a sociedade. Relações de trabalho são a base de toda a economia, não importa se você é classe média, se você é classe baixa, se você é rico, certo? Em algum momento da sua vida, você vai lidar com uma relação de emprego, tá ok? Bom, a gente vai abordar 10 pontos para quem está começando a advocacia do zero. E eu vou dar 2 dicas ao final de brinde. Galera, vamos começar com o ponto número 1. E-mail, vamos lá. E-mail é uma coisa extremamente importante. Lembre-se que advogar é empreender. O seu escritório de advocacia vai ser como uma empresa. Por mais que a gente ache que são coisas completamente diferentes, no fim é atividade de empreendedorismo. Você tem que vender o seu produto. É triste eu ter que falar isso, ainda mais quando advogado é proibido de fazer propaganda. Mas você é um profissional liberal, você está com o mercado saturado, cheio de profissionais ao seu redor. Como é que o cliente vai chegar na sua porta? Ele vai cair do céu? Não vai. Você vai ter que trabalhar com marketing, não tem o que fazer. Mas você não pode trabalhar com um marketing que seja muito comercial, entendeu? Tem que ser uma coisa diferenciada, discreta, talvez pelo peso que a advocacia tenha no sentido de ser essencial à administração da justiça. Onde é que está isso? Constituição Federal. Então vamos lá. Uma coisa que você precisa ter um cartão de visita, certo? Mas antes de você ter um cartão de visita, você tem que ter um e-mail. Por favor, não vamos usar e-mails como tatadocafé2018@hotmail, né? Ou então aqueles piores, que é tipo assim, por exemplo, paulogostosão número 13@outlook. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos levar uma coisa aqui mais profissa, né? Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O e-mail, você tem 2 opções. Ou você cria um e-mail corporativo que passa uma impressão mais profissional, mais sólida. Ou você utiliza um e-mail gratuito que não seja tão conhecido, entendeu? Porque passa uma imagem de e-mail profissionalizado, entendeu?
Para poder você criar um e-mail corporativo, você vai ter que ter um domínio. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, meu e-mail ele é thaís@barreto-advocacia, se eu não me engano, .com, é algo assim. Inclusive não é para mandar nenhum e-mail para esse e-mail não, tá, galera? Esse é um e-mail profissional que eu uso fora daqui do canal. Se você quiser me mandar algum e-mail, meu e-mail vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Pronto! Esse e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ele é gratuito e é uma plataforma que não é tão conhecida, GMX. Então, por ele ser pouco conhecido no mercado, pelo menos aqui, a nível de João Pessoa, a nível de Brasil, porque é uma plataforma internacional, então quem olha esse e-mail pensa que é um e-mail corporativo, entendeu? É uma grande sugestão que eu dou para vocês. Mas, se você puder criar um e-mail corporativo, não é tão caro quanto se pensa. Para poder você criar um e-mail corporativo, você tem que criar um domínio na internet, tipo um site, um endereço de site. Não que você vai utilizar esse site, mas você tem que ter o endereço para poder usar ele, entendeu? Como e-mail. Então, por exemplo, você chega e cria lá Tavares Advogados Associados, ou então Barreto Advocacia, como é o meu, ou Braga Consultoria Jurídica, certo? Você compra esse domínio em uma empresa e você vai pagar um valor por ano para continuar tendo esse domínio. Eu indico para vocês a GoDaddy. A GoDaddy não está me patrocinando, infelizmente, mas a GoDaddy ela faz umas promoções excepcionais, onde o primeiro ano de domínio gira em torno de 7, 8, 9 reais. Então tá de graça. O link, inclusive, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, para quem se interessar. Mas aí você vai dizer, eu já tenho um domínio, como é que eu faço meu e-mail? Você vai ter que ter uma empresa que faça o serviço de hospedagem. Ela vai estacionar, certo? O seu endereço, o seu site. Quando você compra ele na GoDaddy, ele fica estacionado de graça na GoDaddy. Mas para poder você criar e-mails corporativos e usar, você vai ter que ter essa hospedagem. A empresa que faz o meu trabalho de hospedagem, o link vai estar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, que é a Zarp. É excepcional. Eu não sei pronunciar o nome deles completo, porque eu sou bilíngue mas eu não sei tudo. Mas eles fazem um trabalho excepcional e não é caro. O trabalho de hospedagem de um domínio gira em torno mais ou menos de 20 a 30 reais por mês, entendeu? Fica mais caro quando você quer mais espaço. Mas assim, para quem na verdade quer só criar um e-mail corporativo para colocar em um cartão de visita, então fica baratinho, entendeu? Você paga 20 reais por mês para ter hospedagem, cria lá os seus e-mails utilizando aquele seu domínio e eles prestam toda a assessoria, mostram como é que cria o e-mail, tem tutorial, é excepcional. Lembre-se, você é um profissional. Quem vai olhar para você tem que entender que você é um advogado formado que pode resolver problemas e crises, entendeu? E não que você é uma pessoa sem experiência, entendeu? Dica número 1, e-mail. E outra coisa, eu vou dar uma outra sugestão aqui. Ai, desculpa, galera! Eu vou dar uma outra sugestão aqui pra vocês. Coloque no seu e-mail seu nome e seu sobrenome. A alcunha que você quer utilizar como nome de guerra, vamos colocar assim. Por quê? Porque vai ser com esse nome que você vai ficar conhecido no mercado de trabalho, entendeu? Ponto número 2, cartão de visita. Já criou seu e-mail, tem que ter um cartão de visita. Mas você diz assim, mas eu não tenho um escritório de advocacia, como é que eu vou criar um cartão de visita? As pessoas não precisam saber disso. Coloque onde você mora, coloque seu endereço de domicílio como seu endereço profissional, mas você tem que ter um cartão de visita, entendeu? Porque como é que você é um advogado, a pessoa diz assim, doutor, me dê seu cartão, você vai dizer, não tenho, anota meu WhatsApp. Não dá, né, galera? Tem que mostrar um mínimo de profissionalismo, até porque, lembre-se, advogado não pode fazer propaganda, mas você tem que ter um marketing. Como é que você vai vender seu produto? Como é que você vai vender o seu serviço? As pessoas têm que lhe conhecer e dispor de uma forma de entrar em contato com você. E outra, nada de ir naquelas promoções de cartão de 50 reais. Não, pelo amor de Deus. Contrate uma empresa séria, certo? Não é tão caro. Você faz um cartão de visita fosco, que é uma coisa simples, elegante, entendeu? Mesmo que você não tenha um símbolo para colocar atrás, como a frente do cartão, faça pelo menos um cartão simples com o seu nome, certo? Porque lá
você vai colocar seu nome, sua OAB, porque é o seu número de identificação profissional, seu endereço, seu e-mail e seus telefones. Entendeu? É uma forma de você ficar conhecido, certo? E vou dar uma dica nesse ponto 2 para vocês. Aonde chega, distribui o cartão de visita. Aonde chega? Advogado não pode fazer propaganda. Mas você pode sim divulgar a forma como as pessoas podem lhe contatar, certo? Então, sempre que alguém conversar com você e disser, você se identifica e diz, eu sou advogada, a pessoa vai dizer, se tem algum cartãozinho, você saca esse cartãozinho, porque é uma forma de você atrair pessoas pra você, tá bom? Já cansei de entregar cartão de visita em alguns lugares e essas pessoas me indicarem pra outras pessoas, tá certo? Ponto número 3. Aí você vai me dizer assim, mas eu não tenho escritório de advocacia, o que é que eu faço? Escritório virtual, galera. Como é que funciona o escritório virtual? Você vai contratar um horário de reunião naquele escritório virtual para atender seu cliente ali. As salas de atendimento normalmente são excepcionais, com decoração imparcial. Ninguém diz que ali não é o seu escritório e você tem um local apropriado para atender o seu cliente. Porque você não pode atender seu cliente na sala da sua casa, não é verdade? Assistindo Faustão, entendeu? Tem uma estrutura com secretário, eles digitalizam, tiram cópia de documento, oferecem uma aguinha, um cafezinho para o seu cliente, tá? Vale demais a pena. Por exemplo, aqui em João Pessoa, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Tem o Atos Office. É um escritório, certo? Virtual. Que não tem o nome dizendo lá Atos Office, certo? E que vários profissionais utilizam o espaço. Então, você vai encontrar contador, publicitário, jornalista, roteirista, advogado. E o valor é baixo da sala de reunião. Você paga, por exemplo, lá na época que eu procurei, há muito tempo atrás, antes de eu decidir abrir meu escritório, era algo em torno de 40, 50 reais a hora da sala de reunião, entendeu? E tem mais um detalhe. Você pode fechar um contrato lá com o escritório para fazer endereço comercial e colocar no seu cartão de visita. Ou seja, você vai colocar que aquele é o seu endereço profissional. Então, qualquer pessoa que quiser deixar um documento para você, por exemplo, pode passar lá no escritório virtual e deixa o documento. Vale demais a pena, entendeu? Assim, você fecha um contrato para dizer que aquilo é seu escritório comercial, seu endereço comercial. Bota nos cartões de visita. A secretária de lá atende como se fosse do seu escritório de advocacia, tá? E você fecha um valor mensal por mês, que dá direito a algumas horas de atendimento lá. Você não vai poder ficar atolado lá dentro trabalhando, não. Para isso, você tem que pagar mais. Aí entra em outras questões de coworking e tal. Mas eu digo assim, qual é o seu objetivo? Não é ter um endereço profissional? Colocar no cartão de visita e ter onde atender um cliente, num espaço apropriado para isso? Escritório virtual, onde você fecha um contrato para endereço comercial de cartão de visita, é a melhor saída. Entendeu? Por exemplo, na época que eu procurei o Atos, eu acho que era em torno de 200, 250 reais um contrato para endereço comercial. Entendeu? Então assim, por exemplo, aquele cara que está só estudando para concurso em casa e é formado e tem um AB e quer fazer uma renda extra e tal, ganhar alguma grana com a advocacia, ele pode fazer isso. Faz o cartão de visita, bota um e-mailzinho corporativo, fecha um contratozinho lá de endereço comercial, sai entregando nos cantos quando chegar e alguém pedir um cartão de visita. E se alguém ligar marcando, ele não vai atender em casa não, né? Então ele não vai ficar dependendo da boa vontade de um colega que tem um escritório que diz, você pode vir atender no meu escritório, mas contanto que a gente rache meu e-mail. Não, isso não existe não. Cara, você tá sendo um papadar no gato, você já não tem dinheiro. Não tá com uma renda extra, porque, por exemplo, tá estudando para concurso. Então aparece um cliente para você vai ter que dividir com outro advogado honorários ao meio, somente para usar a sala de atendimento dele. É melhor você fechar um contrato como esse, com um escritório virtual, ou você contratar a hora de reunião naquela sala de atendimento, entendeu? Então assim, eu vou deixar inclusive esse link para vocês aqui embaixo na descrição do meu vídeo. A Atos não está me patrocinando, mas eu resolvi realmente ajudar vocês, tá certo? Ponto 4. Se inscreve como correspondente jurídico em plataformas para realizar diligências. Infelizmente o valor dessas diligências são vergonhosas? São. Mas quem está começando do zero não pode estar escolhendo não trabalhar não. Infelizmente é a realidade, né? Lembre-se, quem quer chegar em algum lugar tem que fazer sacrifícios na sua vida. E isso exige trabalhar muito por pouco, sim, no começo, para você ficar conhecido. Então entra em sites como Migalhas, Jurista Certo, eu acho, Jurídico Certo, alguma coisa assim. Procura esses sites de plataforma, se inscreve, porque se você começar a fazer muitas diligências para um escritório, você pode até fechar um contrato para se tornar correspondente dele, tá bom?
Vamos lá agora para outra dica. Eu tô olhando para baixo porque eu tô lembrando o que foi que eu anotei para conversar com vocês. 1, 2, 3. A gente já falou de 4, né? Ponto 5. Estudar. Galera, estude pelo amor de Nossa Senhora. Por tudo que é de mais sagrado. Por Gandhi, por Alá, por quem você quiser. Mas principalmente por você. Lembre-se que... Desculpa, fiquei distraída com o barulho do ar-condicionado. Vixe, gente, eu esqueci. Deve ter um barulho horrível até essa parte do vídeo. Mas enfim, vamos lá. Lembre-se, você está concorrendo com o mercado saturado, com grandes escritórios de advocacia. Você tem que ofertar um serviço especializado. Então, se você trabalha hoje dentro de um grande escritório de advocacia e você planeja ter o seu escritório num futuro próximo, estude pelo menos 2 horas por dia. Você não vai aprender por osmose, não é passar a cara no livro e achar que o conhecimento que está ali dentro vai entrar na sua cachola, não. Constância é a chave de tudo. Se você quer se destacar no mercado de trabalho, você tem que mostrar conhecimento para o seu cliente. Lembre-se, advogado é um gestor de crises, solucionador de conflitos e de problemas. Se você não estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você já estiver com o seu escritório aberto, no mínimo 3 horas por dia, tá certo? É extremamente importante o estudo, porque sem isso você não vai se destacar, entendeu? Então assim, lembre-se sempre de estudar. Gente, pra gente chegar no tópico de boas associações, antes a gente vai ter que fazer um desviozinho, uma curvazinha e passar por currículos. O que que acontece? Tem alguns escritórios de advocacia que eles contratam como se fosse um correspondente local na sua cidade. Porque assim, às vezes o volume de processos dentro de um escritório, ele é sazonal, entendeu? Acontece de você estar naquele mês com 50 petições para dar saída e no mês que vem só ter 10. Isso acontece muito. Então tem alguns escritórios de advocacia que eles não querem contratar advogado empregado. Nem um associado, não. Que seria como se fosse um empregado. Na prática, se você quiser saber do que eu tô falando, assista o vídeo que eu falei com vocês sobre os meus 10 anos de profissão. E aí eles contratam prestadores de serviço para pagar por peças, por petições, por audiências específicas, entendeu? Isso acontece muito. Então prepare o seu currículo e deixe em vários escritórios de advocacia, mesmo que seu objetivo não seja trabalhar na iniciativa privada, porque podem surgir parcerias nesse sentido. Quando a gente abre um escritório de advocacia, a gente fica muito preocupado pensando como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou ganhar dinheiro agora que eu tô formado? Entendeu? Então, assim, não é eu me formei, passei no OAB e amanhã já tem processo e cliente pra mim, não. Você tem que ter boas associações, entendeu? E outra, além dessa questão dessas parcerias para ganhar por atos processuais, você tem a possibilidade de ser contratado, por exemplo, em regime parcial dentro de um escritório para trabalhar só meio período, entendeu? E mesmo que seja para ficar um período inteiro dentro de um escritório, a experiência que você vai adquirir dentro de um escritório de advocacia, você vai levar para a sua vida profissional mais para frente. E veja, é muito importante você passar pelo menos de 1 a 2 anos dentro de um escritório antes de abrir o seu, porque você vai aprender sobre gestão, você vai aprender a lidar com volume, com pressão, você vai ver todos os polos de um processo, você vai ver toda a linha temporal na prática de um processo judicial, entendeu? E o que acontece? Quando você se destaca dentro de um escritório de advocacia, você invariavelmente vai ficar conhecida. Então, mesmo que você saia dali, não leve clientes, mas os advogados, os profissionais com quem você trabalhou vão lhe conhecer no mercado de trabalho. E mais pra frente, quando você abrir o seu escritório, você pode fechar parcerias. Eu assisti uma palestra um tempo atrás aqui em João Pessoa de um advogado que falou assim, ele disse assim, advogado não quer entender que ele é um empreendedor, que ele tem que ofertar um serviço especializado. Então, às vezes, ele perde um tempo imenso advogando em processos que só dão desgaste a ele, que não dão retorno financeiro, porque não é o ramo de atuação dele. E isso é verdade. É muito melhor você fazer uma indicação de um processo de um cliente para um colega e eventualmente ganhar algum percentual em cima desse processo. Sim, acontece esse tipo de situação, do que você ficar atarrachando, entendeu? Seu escritório com processos que vão tomar muito tempo e que não vão lhe dar retorno financeiro. Até porque, lembre-se, a gente tem dinheiro, você tem que potencializar os resultados.
Para isso, se você percebe que você é bom em uma área do direito, você tem que se destacar cada vez mais nessa área do direito, entendeu? Então, essas associações que você fizer enquanto você está trabalhando em um grande escritório de advocacia vão lhe dar um retorno muito grande no futuro, entendeu? Porque às vezes o cliente chega com um problema e aí você direcionando ele para um colega seu resolver o problema, você sabe que você não vai perder o seu cliente. E você pode até mesmo registrar contrato de parceria. Por exemplo, o Tribunal de Ética de São Paulo, ele permite o registro de contrato de parceria entre escritórios de advocacia. Assim você mantém a fidelização daquele cliente e você sabe que aquele seu colega para quem você vai indicar não vai lhe passar a perna querendo tirar aquele cliente de você, entendeu? A partir do momento que você diz assim, eu não atendo essa área e simplesmente deixa o cliente a ver navio sem uma solução para o problema dele, ele pode procurar um outro escritório que cativa o cliente e leva o cliente de você. O cliente não volta mais. É muito melhor você ser solucionador de problemas e terceirizar aquele problema para um escritório especialista, com quem você mantém uma boa relação, que eventualmente vai lhe pagar um percentual de honorários, ou enfim, que na verdade vocês mantêm parceria só de troca de clientes, dependendo do ramo de atuação, entendeu? Do que você desgastar o cliente, se comprometendo a atuar numa área que você não atua, ou você simplesmente despachar o cliente, entendeu? Então, boas associações são muito importantes. Para isso, você tem que ficar conhecido no mercado. Por isso que é tão importante preparar currículo, entregar em outros escritórios, ainda que seja apenas para eventualmente ser contratado como um correspondente local, entendeu? Por quê? Porque fica aquela preocupação de eu tô com o meu escritório e não tá aparecendo cliente, como é que eu vou me sustentar, entendeu? Correspondência, diligência, é uma coisa que ajuda muito. Quebra um galho, vamos dizer assim, até você conseguir se firmar no mercado, tá certo? E aí, galera, vamos falar agora de outro passo. Ponto 9. A gente vai falar de produção de conteúdo. Você tem que se destacar no mercado de trabalho. Você não pode fazer propaganda. Como é que você vai ficar conhecido? Produção de conteúdo. Não pense que uma pessoa que mostra expertise e conhecimento em uma área do direito é necessariamente especialista nela. Como eu falei aqui com vocês, eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, é muita informação na minha cabeça, já não me recordo. Tem muita gente que tem uma pós-graduação em uma área e atua em outra, entendeu? Então, título de especialização não é o que mostra expertise, tá bom? E você pode passar a atuar em qualquer área do direito depois de um certo tempo, estudando aquela matéria. Então, para você ficar conhecido em um determinado ramo do direito, mostrar expertise, mostrar que você tem know-how com aquilo ali, só existe um caminho: estudar e divulgar. Estudar e divulgar. E aí, gente, a gente vive uma era nova, a era das redes sociais, entendeu? Antigamente, quando é que você sabia que um advogado era bom na área do direito? Quando ele publicava livros. Hoje em dia não é mais assim. Isso talvez seja mais por uma questão de status. Mas você tem que se aproximar do seu público, se aproximar das pessoas. E para isso, você tem que produzir conteúdo utilizando as plataformas ao seu redor. Então você pode, por exemplo, criar um Instagram, certo? E fazer postagens semanais. Você pode criar um canal do YouTube, você pode criar um podcast, você pode escrever em um blog, entendeu? Além dessas opções, você ainda tem a opção de se associar como colunista de algumas plataformas que você pode procurar online. Por exemplo, sei lá, Juiz Brasil é o mais comum, né? Que você cria com facilidade uma página e fica publicando lá. Mas tem algumas outras plataformas que procuram colunistas, entendeu? Então, assim, produza conteúdo, estude, lembre-se que você tem que falar de uma forma clara, que as pessoas entendam o que você está querendo dizer, entendeu? E divulgue esse conteúdo, porque você vai mostrar que você é bom naquela área de atuação. A partir do momento que você fala com perícia, fala com clareza, com força sobre um determinado assunto, e você demonstra conhecer aquilo ali profundamente, você passa a se tornar especialista naquilo. E isso pode abrir portas para você passar a atuar nessa área, entendeu? Pós-graduação é importante sim você ter o título de especialização, mas não pense que você vai mostrar que você é bom nisso por conta de um título, não. Lembre-se que existem muitos profissionais com especialização em processo civil que fazem advocacia previdenciária, especialização em ciências criminais e são processualistas civis, entendeu? Então, assim, não é a sua área de pós-graduação que vai definir. E se você, vou voltar nesse assunto, já falei sobre esse assunto no outro vídeo que eu falei
sobre a minha experiência ao longo de 10 anos de formada, mas vou falar de novo sobre isso aqui, tá? Se você for fazer uma pós-graduação agora, assista algumas aulas, pelo menos 2, antes de tomar uma decisão. E se puder, não emende a pós-graduação assim que se forma não. Passe um tempo advogando, para você ver a área da pós-graduação que você quer, entendeu? Porque senão, você vai se arrepender. Gente, o que eu poder falar com você sobre o caminho necessário para quem está começando a advogar, eu fiz, certo? Boas associações são extremamente importantes. E você ter um cartãozinho de visita e divulgar seu trabalho dessa forma, utilizando as redes sociais a seu favor, entendeu? É isso que vai fazer com que você fique conhecido e com que os clientes cheguem ao seu escritório. Boas associações, indicações e parcerias, elas facilitam muito a vida do advogado. Eu entrei aqui no escritório em janeiro sem nenhum cliente, mas eu me associei a uma... Claro que hoje eu sou sócia do escritório, é uma situação diferente, mas quando eu entrei aqui no escritório, eu entrei me associando a uma banca de advogados que atuavam na parte de processo civil e direito empresarial e tributário. Ninguém fazia esse trabalho de advocacia trabalhista empresarial, então isso agregou muito para mim. Por quê? Quando me aparece um cliente com um problema que exige expertise nessa área, eu indico para eles. Quando aparece um processo com questões trabalhistas, empresariais voltadas para compliance trabalhista, previdenciário, eles indicam para mim. Essas parcerias, essas associações contribuíram muito. E eu acabei fechando parcerias com escritórios de advocacia que não fazem mais advocacia trabalhista ou que nunca fizeram, entendeu? E isso levou o meu escritório a crescer. Num período de 10 meses eu tinha mais ou menos 0 processos, literalmente. E hoje eu tô com uma carta de mais ou menos cerca de 100 processos judiciais ativos, entendeu? Então, assim, isso mostra que sim, é possível você entrar dentro de um escritório construindo do zero. Mas você tem que ter boas associações profissionais, é isso que vai fazer a diferença, certo? Gente, eu espero ter contribuído com vocês, tá? Com esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, me manda um e-mail, certo? Me manda um direct lá no Instagram, entendeu? E lembre-se, estude sempre, porque o estudo é o que vai fazer a diferença dentro do seu escritório de advocacia para você ofertar um serviço especializado. Acabou aquele negócio de fazer trabalho de full service, pegar tudo dentro do escritório. Isso toma muito tempo e o cliente nunca fica satisfeito. O cliente tem que sentir confiança e segurança, tá? E lembre-se só de mais 2 coisas que eu vou encerrar esse assunto com vocês. Trate seus clientes com humildade e simpatia, tá certo? Sempre. Trate seus clientes como você gostaria de ser tratado. Uau, quase que isso não sai. Lembre-se que o atendimento é o que vai fazer com que o seu cliente retorne para você no seu escritório de advocacia, tá bom? Fora isso, fica ligado lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que essa semana eu vou falar sobre horas extras, sobre o trabalho.